Gente, antes da gente começar, é preciso fazer um aviso. Esse vídeo é a cobertura jornalística de um discurso de ódio pesadíssimo. A gente deseja reportar esses acontecimentos, mas precisa deixar claro que nós não endossamos esse discurso e que ele pode ser gatilho para algumas pessoas. Tenha sensibilidade. Um programa que já estava no ar há 77 anos na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre foi cancelado. Mas o que faria eles tomarem essa decisão tão radical? Uma comentarista que defendia o extermínio de todos os palestinos em Gaza. A resposta de Israel tem que ser um basta final e categórico ao terrorismo. Tem que passar de exército mais moral do mundo para o mais mortífero do mundo. Não há civis inocentes do lado de Gaza. Esses civis inocentes votaram pelo Hamas para colocá-lo lá na direção da faixa. Eles comemoraram os ataques como animais que são, distribuindo doces e fazendo paradas nas ruas com os raptados, incluindo com uma refém de 85 anos de idade. O programa em questão é o Hora Israelita. No dia 15 de outubro, a comentarista Débora Seror estava reclamando das exigências de que Israel evitasse ferir civis. O problema é que, inevitavelmente, à medida que o número de vítimas aumenta dentro da faixa de Gaza, incluindo civis, haverá apelos para que Israel haja humanitária e proporcionalmente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou na quinta-feira a Israel e, após se reunir com Netanyahu, fez uma declaração forte de apoio que começou com as palavras: "Estou diante de vocês não apenas como secretário de Estado dos Estados Unidos, mas também como judeu." Mas em seguida ele acrescentou um grande "mas". Blinken disse que a forma como as democracias travam a guerra é o que as distingue dos terroristas. É por isso que é tão importante tomar todas as precauções possíveis para evitar ferir civis. Parece ruim, mas piora. Ao final do comentário, ela defende que não há civis inocentes em Gaza e que todos devem ser tratados como animais. A resposta de Israel tem que ser um basta final e categórico ao terrorismo. Tem que passar de exército mais moral do mundo para o mais mortífero do mundo. Não há civis inocentes do lado de Gaza. Esses civis inocentes votaram pelo Hamas para colocá-lo lá na direção da faixa. Eles comemoraram os ataques como animais que são, distribuindo doces e fazendo paradas nas ruas com os raptados, incluindo com uma refém de 85 anos de idade. Se eles se comportam como animais, então Israel tem que lidar com eles como animais. Preciso pausar um pouco, porque é um discurso bastante forte, bastante ofensivo, né? Desculpa por vocês estarem ouvindo isso, mas de novo a gente precisa ouvir o contexto das declarações da Débora, né? E responder para que o nunca mais que juramos após o Holocausto realmente nunca mais ocorra. E isso deve ficar claro de uma vez por todas como uma lição aos nossos inimigos para que nunca mais se atrevam a levantar um dedo contra Israel. A fala da Débora é obviamente absurda, mas fica pior quando a gente sabe que uma pesquisa feita em julho desse ano mostrou que 70% dos cidadãos de Gaza acreditavam que a autoridade palestina deveria assumir a administração da região em vez do Hamas. E só para se alguém tiver alguma dúvida, a Débora é bolsonarista, né? E defensora do voto impresso. Não que precisasse avisar, né? É sempre um pacote. No dia seguinte, o jornal O Matinal já tinha publicado uma matéria criticando a fala de Débora. A comentarista ficou sabendo e resolveu responder num comentário que fez a proeza de discriminar judeus e palestinos ao mesmo tempo. Primeiro ela diz isso daqui: "Eu não sou uma judia daquelas que se dobra, que vai para o gueto calada ou como uma carneirinha para a câmara de gás. Acredito no direito de autodeterminação do meu povo, do povo judeu em sua terra ancestral.
e presente. Essa é uma fala com um certo tom antissemita, que dá a entender que as vítimas do Holocausto não reagiram ou foram passivas diante da atrocidade feita com elas. É uma narrativa bem comum justamente entre os grupos de extrema-direita antissemitas. Daí ela continua reforçando o que disse na semana anterior. Então, como qualquer pessoa normal, expressei minha opinião de que Israel deveria exterminá-los. Sim, eu disse que, na minha opinião, não há inocentes em Gaza. E para finalizar, em resposta aos que questionaram se eu, ao dizer que essas pessoas são animais, se eu não estaria pregando a violência, como boa judia, vou responder com uma outra pergunta. Eu estaria pregando violência contra quem exatamente? É de uma desumanização tão forte, né? Contra quem? Como se não fossem pessoas. O Matinal respondeu com uma reportagem cobrando a rádio por manter a comentarista no ar. Nela, a equipe do jornal mostra que buscou respostas da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, principal patrocinador do programa. Mas a organização respondeu apenas que não responde pelo programa. Depois, foram atrás da equipe do programa Hora Israelita, que respondeu apenas que a comentarista expressa sua opinião de forma independente. Por fim, foram atrás da Rádio Band Porto Alegre, que respondeu que a opinião não condiz com a da rádio, mas que é um programa terceirizado e, portanto, o programa é o responsável pelo conteúdo. Em outras palavras, todos lavaram as mãos e ninguém assumiu a responsabilidade. Eventualmente, os vídeos dos comentários da Débora caíram nas redes sociais. E daí, finalmente, a Band resolveu agir. No dia 28 de outubro, o programa foi cancelado. No Facebook, o perfil oficial do programa disse que a decisão foi unilateral por parte da emissora e que ignorava todo o trabalho que o programa fazia para promover a paz. Caramba, se a comentarista estava tentando promover a paz, você imagina o que é incitação ao ódio, né? A própria Débora fez uma postagem no perfil dela dizendo que se ofereceu para sair se isso mantivesse o programa, mas que a emissora não aceitou. Ela também considerou a decisão uma vitória dos terroristas. No dia 30 de outubro, na data e horário em que a coluna dela normalmente iria para o ar, a Débora resolveu fazer uma transmissão no Facebook, veiculando a coluna dela normalmente. Ela, obviamente, comentou o cancelamento do programa, botando a culpa na propaganda esquerdopata. Mas uma ação remanescente dos anos 30, da Alemanha. Eles cancelaram o programa como um todo. Eles foram atrás da propaganda esquerdopata, fascista, completamente falida moralmente, que escolheu apoiar a chacina cometida por um grupo terrorista do que expressar sua solidariedade, seu apoio, sua simpatia a Israel. E ela ainda usou de ironia para mais uma vez atacar os palestinos. E de acordo com a Rádio Bandeirantes, eu passei dos limites quando disse que os perpetradores desse massacre se comportaram como animais. Foi insensitivo da minha parte. Deveria ter dito que eles se comportaram como cavalheiros. Afinal, esse é o código de conduta esperado de quem sai para matar judeus. Tá, vocês mesmos viram aqui nesse vídeo, agora há pouco, que ela acusou todos os palestinos de se comportarem como animais, não apenas os terroristas que atacaram Israel. Mas ela já deixou claro que para ela dá tudo no mesmo. Débora prometeu que vai manter o programa dela em outra emissora ou até nas redes sociais. Vale questionar até quando a justiça vai permitir esse tipo aberto de discurso de ódio.